HGLG11 ainda vale a pena para o ano de 2026? Você precisa conhecer esses outros 3 fundos que nos últimos 3 anos performaram muito melhor que ele. Vamos lá. Bom, para começar esse vídeo eu preciso que você curta ele e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos de investimentos para você que quer alavancar sua carteira no ano de 2026. Bom, vamos começar na primeira informação aqui, que o HGLG ele é o maior fundo de logística do país, o mais negociado, milhões de reais negociados diariamente e muito possivelmente o mais conhecido aí por todos vocês. Ele é o segundo em maior número de cotistas, ele é o fundo mais negociado do ramo dele de logística dentro do ambiente de bolsa, e é importante ressaltar, gente, antes da gente ir para os outros 3 fundos que eu puxei aqui, puxei o histórico, vou dar algumas informações também, que não é nenhuma recomendação de investimento e você também não deve tomar a decisão do seu dinheiro pautado em unicamente vídeos de YouTube. Por mais que o vídeo seja muito bem posicionado, muito bem feito, a gente não pode tomar decisão com o seu dinheiro, você não pode tomar decisão com o seu dinheiro baseado em um único vídeo de YouTube. Então, não é recomendação de investimento. Bom, vamos começar falando dos 3 FIIs. O primeiro deles, nada mais nada menos que o XPLG11. Eu primeiro vou mostrar esses 3 fundos e depois vamos puxar o histórico dos últimos 1 ano, 3 anos e 5 anos para comprovar a tese sobre eles. Vamos começar pelo primeiro deles, o fundo XPLG11. Começando que ele é um fundo de logística também, assim como o HGLG. Ele tem a sua própria administração da XP, como o próprio nome já diz, e nos últimos 12 meses ele distribuiu um rendimento de 9,50% ao ano de dividend yield. Falando de liquidez, ele entrega 3,7 milhões, mais ou menos, de liquidez diária. O seu último rendimento foi de 82 centavos, lembrando que a cota hoje, no dia de hoje, dia 17/12, tá R$ 103, é um pouco abaixo ali de 1% no mês, que acho que 0,8, 0,9 por aí. E de dividend yield, como já foi falado, um pouco acima de 9%. O fundo nesse ano, só nesse ano de 2025, até o momento subiu 12,14% em rentabilidade, fora sua remuneração via dividendos. E por fim, o seu PVP está bem próximo de 1 ali, o que indica que o fundo não está nem muito esticado, nem muito barato. Vamos para o segundo, que é o BRCO11. O BRCO11 ele é um fundo de tijolo muito focado no ramo logístico, então com diversos imóveis desse ramo, assim como o XPLG, assim como HGLG também. Olhando para os indicadores do BRCO, ele também tem uma liquidez de mais ou menos quase 4 milhões diária na bolsa, então uma liquidez bem razoável. O último rendimento dele foi de 87 centavos, considerando que a cota está perto dos 120, então 116,89. O dividendo dele foi um pouco abaixo do XPLG que a gente falou agora, então ao invés de ser 9,50 como o XPLG, ele foi um pouco mais próximo dos 9, então 9,08 nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido, a gente está falando de quase 2 bilhões, é um fundo parrudo, mas não é tão grande quanto o HGLG. E por fim, o seu PVP está exatamente de 1, de novo, mostrando que o fundo não está nem muito esticado, nem muito barato. E para completar, nesse ano de 2025, até o momento, ele subiu 13,50%. Indo aqui para o último fundo, em comparação com o HGLG, que é o BTLG. Então a gente falou de BRCO, a gente falou de XPLG e agora a gente está falando do concorrente BTLG11. Também é um fundo do mesmo ramo de todos que a gente falou, então um fundo que investe em diversos galpões, muito diversificado, com contratos de médio e longo prazo. E quando a gente vai olhar para a liquidez, esse cara aqui se destaca. Uma liquidez diária de mais de 15 milhões de reais. Com certeza é a maior dos que a gente falou aqui até agora. O seu último rendimento foi de 77 centavos, comprando com a cota dele que é de 100 reais, então vai ser mais ou menos 0,79, quase 0,80 de rendimento líquido no último mês. Dividend yield, a gente fala de 8,50 nos últimos 12 meses, abaixo de todos os outros que a gente citou até agora nesse vídeo. Por fim, o PVP tá de 0,99, de novo, nem muito esticado, nem muito barato, não indicando uma grande oportunidade. Você vê que todos do mesmo setor, são pares do HGLG, eles seguem o mesmo racional. Então, seguem um dividendo próximo de 9, 9,5, quase 10, um PVP próximo de 0,95, 1, se passar 1,05 e a liquidez bem interessante. E para finalizar, o BTLG11 no ano de 2025 foi o que menos subiu. Subiu 7,58% só, acima de 50% de rendimento dos outros que a gente falou. Esse é um ponto interessante desse fundo. E para finalizar, o HGLG11, né? Então, um fundo
de logística, que muito possivelmente você já conhece, com uma liquidez de 13 milhões, dividendo de 8,4 nos últimos 12 meses, patrimônio líquido de 7 bilhões de reais e um PVP de 0,97, seguindo tudo que a gente já falou aqui. Então, quando a gente puxa todos eles no mais retorno, vamos começar com um gráfico de um ano. Pode ver que no gráfico de um ano, o fundo que mais se destaca é o BRCO, seguido de BTLG e XPLG, comparando com o HGLG ali, que nos últimos um ano rendeu apenas 14,29. Lembrando que naqueles primeiros meses do ano, até em dezembro do ano passado, os FIIs estavam voando, que deu uma leve distorcida nos dados, mas foi uma distorção positiva porque dá pra gente conseguir ver quem mais se aproveitou dessa alta do mercado. Quando a gente vai olhar para 3 anos, o cenário permanece o mesmo, BRCO liderando, seguido de BTLG e XPLG, com HGLG por último. Abrindo a distância para 5 anos, o cenário fica já um pouco diferente. BCRO em primeiro, segundo BTLG, terceiro HGLG e por fim XPLG no final da lista de rendimentos, olhando para um período maior de 5 anos. Então é claro, gente, o HGLG é um fundo super performático, se você puxar o histórico dele, tem uma gestão excepcional da antiga Reding Grifo, agora atual Pátria. Então é um fundo que é muito conhecido por muitos de vocês, a gente mesmo confia bastante, todos os investidores conhecem e tem um histórico interessante. Porém, por ele já ser um fundo muito grande, ele já é muito engessado, ele não consegue fazer tantas compras sem movimentar tanto o mercado, atingir um tamanho de, a gente acabou de falar aqui, 7 bi de patrimônio líquido, é muita coisa. Então, comparando com FIIs menores, eles conseguem fazer umas aquisições um pouco mais estratégicas, pegando papéis um pouco com mais oportunidades, prêmios de crédito um pouco maior, e faz sentido eles terem um rendimento acima do HGLG, que é um fundo mais engessado. Lembrando, não é recomendação de investimento, anota tudo que a gente falou nesse vídeo, estuda com calma esses 3 fundos e toma a sua decisão de não, de repente, incluir um na carteira, o melhor na carteira ou o pior na carteira, mas todos eles, dá uma estudada com calma, que vai compensar para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o e-book de fundos imobiliários e também vou pedir para que você se inscreva e curta esse vídeo. E até o próximo vídeo.